Bom dia, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez, né? Há muito tempo que eu não tenho feito mais vídeos, mas a gente precisa se preparar, né, para falar do Evangelho de Deus, da palavra do Senhor, para que a gente possa realmente estar passando o que a Bíblia, o que Jesus nos ensinou, né? Hoje eu quero ler com vocês essa passagem de João 16, sobre o que Jesus fala do Consolador, né? Que ele nos prometeu que viria um Consolador que nos convenceria, né, do pecado e do juízo final, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos, né, do versículo 5, João 16, versículo 5, até mais ou menos o versículo 14, tá bom? Então eu vou começar aqui e vocês podem ir me acompanhando na Bíblia de vocês e vamos conversar um pouco sobre o que Jesus veio nos falar aqui, tá bom? E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde eu vou? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, de que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Gente, estudando esse capítulo, né, de João 16, o que a gente pode ver? Muitas pessoas ainda esperam o Consolador, né? Estão aguardando que Jesus vai enviar o Consolador, acham que ainda não enviou e que esse Consolador, o Espírito Santo, né, vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo, certo? Porém, as pessoas não se atentam, né? O que temos aqui na Bíblia, que tudo isso aqui Jesus já completou, né? Finalizando em João, no Apocalipse de João, né? Então, assim, se nós se atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos lá para Apocalipse, né? Vamos lá para Apocalipse, no iníciozinho de Apocalipse, introdução, certo? Vamos para a introdução do Apocalipse e vamos ver o que João está falando aqui na introdução do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O que João está dizendo aqui, né? Jesus não havia prometido o Consolador, né? Que ele ia enviar o Consolador, que ia convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, né? Se você lê o Apocalipse convence o homem disso. Se o homem lê o Apocalipse, ele vai crer, né? Por quê? Porque essas coisas vão começar a acontecer, né? São coisas que eles viram e coisas que iriam acontecer. Então, João recebeu o Consolador, né? Esse que é o nosso consolo. O Apocalipse é o final, né? A palavra final, o consolo final. Por quê? Porque no Apocalipse ele está justamente dizendo o que vai acontecer, né? Como será a vinda de Jesus. Ele está dizendo
onde nós iremos habitar, né, com Jesus, como será depois que Jesus vencer tudo aqui, que ele já venceu, né, mas ele tem que se cumprir tudo isso do Apocalipse. E aí a gente se fica esperando o Consolador, mas o Consolador já está aqui, gente. Leia o Apocalipse, nós precisamos convencer. O Apocalipse foi anunciado porque nós cristãos precisamos levar essa verdade à humanidade. A humanidade precisa se arrepender mesmo. Isso aqui, gente, que o Apocalipse está aqui, não é só para a gente ficar lendo, não. Por quê? Porque Deus, quando ele ordenou Jonas que ele fosse lá em Nínive para pregar o arrependimento àquelas pessoas, porque elas iriam ser destruídas, né? Aquela cidade iria ser destruída, e Deus enviou quem? Jonas. Jonas vai lá, fala do que vai acontecer sobre aquela cidade e fala que eles têm que se arrepender. Né? Eles têm que se arrepender, porque o juízo já foi decretado por Deus. Deus disse, vai lá. E Jonas tentou fugir, né? Se a gente ler lá em Jonas, a gente vai ver que Jonas não queria fazer aquilo. Fugiu da presença de Deus. Mas Deus, quando ele dá uma ordem, né? A gente tem que cumprir, certo? A gente tem que cumprir. Se a gente está vendo aqui o Apocalipse, sabemos, os cristãos sabem o que vai acontecer, sabem o que vem sobre a humanidade, estão calados, pregando a prosperidade, entendeu? Estão todos caladinhos, indo aos cultos, aos domingos, orando, louvando, e parece que está tudo bem, mas não está, gente, não está tudo bem, não está tudo bem. Nós temos que falar do juízo final, nós temos obrigação de convencer o homem do pecado e da justiça, porque o Consolador já falou a nós, está aqui escrito, Apocalipse de João, Deus já enviou o Consolador, e a igreja está dormindo, esperando ainda que haja aí uma mágica mundial, onde todo mundo vai ser convencido do pecado, através que o Espírito Santo vai descer em todo mundo vai ser convencido do pecado. Não, gente, não é isso. Está aqui, ó, Apocalipse de João. Jesus disse que a seara é grande, né? Que poucos são os que estão levando para colher, indo colher. A seara é grande para ser trabalhada. Não é uma coisa mágica que vai acontecer, não, gente. Somos nós que fomos chamados por Deus. Nós que devemos cumprir o papel que Jonas fez lá em Nínive. Jonas foi lá, né? Mesmo sabendo que aquelas pessoas poderiam não lhe ouvir, ou mesmo que aquelas pessoas não fossem merecedoras, mas Deus fez Jonas ir lá. E Deus também está chamando você, que conhece a verdade, está chamando a mim, está chamando a todos nós cristãos que conhecemos o juízo final, para falar para o nosso próximo, para que ele também se arrependa e que ele seja salvo. Porque o Consolador já nos enviou a palavra da verdade, do juízo e do arrependimento. Se você não falar para o seu próximo sobre isso aqui, sobre a palavra de Deus, sobre o Apocalipse, vou assustar. Não, gente, é para assustar mesmo. Que isso aqui vai se cumprir, que isso aqui é verdade. Você já pensou se todo mundo se arrependesse, assim como o povo lá da cidade de Nínive, se arrependesse, voltasse a temer a Deus, ao temor de Deus? Será que Deus não mudaria isso aqui? Será que no juízo final Deus também não salvaria todos, como aconteceu lá em Nínive? Por que está todo mundo esperando a destruição? Deus quer isso? Não, gente. Deus nos alertou disso. Deus nos falou disso aqui, que isso aqui é o juízo. Ele está nos dizendo algo com antecedência. Quando você descobre com antecedência uma doença no seu corpo, você vai buscar a cura, não é isso? Você pode estar destinado a morrer, mas você vai buscar a cura.
E se você vai buscar a cura, você pode ser salvo e se curar. Eu vejo as pessoas esperando o fim, o apocalipse. Enquanto isso, pessoas estão perecendo. Ninguém está pregando o arrependimento. Ninguém está pregando o juízo final. Gente, vamos falar disso. Vamos levar a verdade para os nossos irmãos. Vamos falar da condenação. Sim, vamos falar. Não tem prosperidade não, gente. Nós estamos num momento de arrependimento, de temer o Senhor. Temor de Deus. Ah, mas eu não amo a Deus. Mas é pelo temor que você passa a amar. Pela obediência. É isso. Ninguém nasce amando os pais, não. Nossos pais, a gente não nasce amando os pais. A gente aprende a amar. Entendeu? A gente aprende por quê? Porque a gente passa a ser obediente, a ter temor dos nossos pais. Quando a gente tem temor, a gente também tem amor, porque os pais da gente, a gente começa a compreender que tudo que eles querem é o nosso bem, entendeu? Tudo que o Deus quer é o teu bem. Se a gente teme a Ele, se a gente guarda os caminhos dele com temor, a gente vai amar, a gente ama a Deus. A gente vai chegar no amor, entendeu? Que a gente começa a compreender, por que Deus está fazendo isso. Por que eu tenho que temer a Deus? Por que eu tive que temer? Hoje eu amo a Deus, mas eu já tive temor, já tive medo. Mas hoje eu amo. Ainda tenho temor? Tenho. Por quê? Porque eu não quero me desviar do caminho dele. E é isso que cada um tem que fazer. Tem que levar o evangelho, tem que lutar pela salvação dos nossos irmãos. Porque Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo. E Ele está esperando a nossa ação como cristão. Porque cada um de nós vamos ser cobrados. Cada um.